Fala pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e hoje eu vou mostrar duas formas de acessar o seu Proxmox via smartphone. E uma coisa que eu aprendi nesses anos de open source é que não se perguntem se faz, se pergunte como faz. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar agora primeiro via iPhone. Pronto, deve estar aparecendo aí para vocês. Eu vou abrir aqui o Proxy, é o nome do sistema, tá? Esse sistema aqui, ele custa no iOS R$10, tá? Então, caso você tenha um iPhone, analise esse vídeo bem antes de contratar, porque são R$10, né? Bom, aqui eu tenho o serviço já devidamente configurado. Se eu quiser configurar um novo, eu venho aqui, coloco o nome do servidor, o ponto de entrada, né, HTTPS, o IP e a porta, username, password e o método de autenticação. É a mesma coisa do browser, tá? A diferença é que ele vai trazer o interface para vocês. Voltando aqui, ele vai aparecer aqui, e aí a gente vai conectar no nosso Proxmox, tá? Esse aqui é o meu lab, ele tá lá, tá ligado, então ele primeiramente mostra o uso do CPU, o uso de memória, o uso daquela partição local. E aqui eu consigo, aqui embaixo em Machines, eu consigo ter minhas máquinas virtuais. Então, percebam que só está ligado ao meu pfSense. Percebam que ele fica verdinho quando está ligado. Outra dica para saber se está sendo usado ou não nesse sistema, além do verdinho, é o consumo de CPU. Se uma máquina está desligada, ela não tem consumo. Bom, e o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou ligar aqui uma máquina para vocês verem como funciona. Eu vou escolher aqui o meu NetServer. Então, eu clico no meu NetServer. Ele tem opções básicas de Start, Stop e Reboot e o console VNC. Eu vou startar aqui minha máquina e aí ele já startou. Eu vou retornar aqui. Vou atualizar a página. E aí aqui o meu NetServer já está verdinho, ele está iniciando o meu NetServer. Então aqui tem duas máquinas ligadas. Outra coisa que eu posso fazer também é aqui em Storage. Eu tenho o meu BPS local, o meu storage que está desligado, meu servidor. Eu tenho o meu storage de produção, que é um disco NVMe. E eu tenho o meu storage local, que é onde está os backups locais e o próprio as ISOs do meu sistema. Então, nesse sistema aqui, por exemplo, eu não posso clicar. Eu não faço nenhuma interação com meus storage. Então, assim, é meramente ilustrativo para saber o nome e o consumo. Aqui em Tasks eu tenho tudo que eu fiz no meu Proxmox, aquela barra de tarefas. E aqui em Settings eu tenho as configurações básicas. Então é um sistema bastante enxuto. Eu vou aqui desligar o meu NetServer. Então é um sistema bastante enxuto aqui para vocês. Se eu vir aqui no meu NetServer, por exemplo, a máquina já está desligada. Então percebam que ele tem inclusive um tempinho de resposta para demonstrar se as máquinas estão em uso ou não. Se eu clicar no meu PVE e clicar dentro dele aqui, eu tenho algumas observações com relação à versão, com relação à versão do kernel, com relação ao IP, uso de memória, toda aquela parte ali de sumário do meu PVE. É basicamente isso. O sistema é o Proxy, é esse aqui, PROXSY, para que vocês percebam se vão usar ou não. O segundo item aqui, já no nosso Android, deve estar aparecendo para vocês aí agora, eu vou, na verdade, pesquisar aqui, para que vocês percebam que no Android, naturalmente, a gente tem uma gama a mais de sistemas para poder gerenciar o nosso Proxmox. Então percebam aqui que eu tenho de cara 5 sistemas, 6 sistemas que eu posso usar. Então o primeiro é o nosso Proxmox virtual. Ele tem aqui algumas interfaces, vai ser esse que eu vou instalar, mas também eles possuem outro, o Proxmox VE Client, tá? Então percebam nos comentários, inclusive o Alexandre eu conheço. Alexandre, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui. Eu ia instalar o outro, mas eu vou instalar esse pelo comentário do Alexandre. O Alexandre, ele tá criando um projeto super bacana, ele tem uma empresa de consultoria e eu pretendo trazer o Alexandre para conversar com a gente. Não só o Alexandre, como algumas outras pessoas, para que a gente converse sobre o nosso dia a dia de sysadmin, sobre o nosso dia a dia de analistas, tá? Eu vou abrir aqui o Proxmox. Então, abrindo aqui, eu vou precisar, na mesma concepção do outro, eu vou cadastrar um novo servidor. Então eu venho aqui, nome do servidor. Vou colocar o IP.
o usuário e a senha. Sim, meu laboratório atualmente está com 2, 3, 4, 5, 6, mas ele não tem acesso externo, então não se preocupem. Conectado no nosso PVE, aqui ele já traz um layout mais simplificado, onde ele mostra na mesma tela o sumário do servidor e as suas máquinas virtuais. Vamos ligar aqui o nosso NetServer novamente. Então ele tem aí 2 confirmações a mais para fazer a função. Isso aqui é muito interessante no quesito de usabilidade. Então percebam, você pode achar até chato. Ah, eu cliquei no Power, cliquei em iniciar, cliquei em OK. Imagina o contrário. Imagine você desligando um servidor que você não deveria desligar. Então você tem 3 camadas de confirmação. Eu acho que faz mais benefício do que malefício, tá? Então tá ligado aqui, eu liguei aqui nossa máquina. Vindo aqui, vamos acessar essa máquina para ver o que é que a gente consegue ver dela. Então eu tenho uso de CPU, uso de RAM, uso de disco. Particularmente, estou preferindo mais essa interface do que o nosso proxy lá no iOS, tá? Então aqui eu tenho como ver a estatística, baseado em filtros de hora, baseado em período médio ou máximo. Isso aqui é muito interessante. Você está, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Você está numa reunião e de repente reportam para você que teve um pico no servidor. Aqui você consegue já validar se houve esse pico ou não. Então, CPU, RAM, rede. Praticamente é o que você precisa: CPU, RAM, rede e a parte de disco, que é o I/O de leitura e escrita. Aqui o que é que eu tenho mais? Aqui eu tenho a parte de notas, né? Essa nota, inclusive, ela vai lá para o nosso PVE, notas, teste. Então, percebam que você consegue interagir aqui com essas notas. Voltando aqui para o nosso aplicativo, eu tenho como fazer aqui um snapshot, uma cópia de segurança, eu tenho como ver as configurações do hardware, tá? Não só ver a configuração do hardware, nesse aqui eu tenho como alterar. Então aqui, muito cuidado com isso, na verdade. Então, diferente do outro lá do iOS, esse dá mais poder de gerenciamento para vocês. Isso é bom, isso é ruim, depende do seu ambiente, depende do seu bom senso. Voltando aqui, na parte de storage, eu consigo aqui ver o consumo médio, eu consigo ver quem são os discos que estão alocados naquele storage. Isso é bastante interessante, o outro já não mostra. E eu consigo ver uma informação mais detalhada do tamanho, data que foi criado, enfim. Voltando aqui, eu tenho também um botão de busca, onde eu posso pesquisar a VM. Eu tenho aqui uma parte de acesso, onde eu tenho os meus usuários, eu tenho para criar os grupos, eu tenho a parte SL, eu tenho a parte de domain, tá? Então, esse aqui é bastante interessante para vocês conseguirem usar. Vamos lá para o outro, vamos procurar o outro, vamos ver esse aqui. Vamos lá para a nossa primeira opção, que foi o Proxmox virtual. Ó, Tássio já está aqui novamente. Ó. Really good to be a perfect, you just need to add the following features in the future. O inglês não tá tão ruim não, tá? O meu, no caso. O dele tá bom. Abrir. E aí, o mesmo conceito. Add. O ponto original dele aqui vai ser 92.168.50. E aqui ele já me diz que o protocolo HTTPS e a porta 8006 já está aplicado por default. Usuário, root, minha senha, conectado o nosso PVE. Aqui ele já dá uma usabilidade um pouco interessante, ele já separa melhor ali em cima, ele já mostra a licença do Proxmox, se você tem a licença ou não. Ele já tem um campo de Virtual Machines, ele já segmenta por máquinas. Ele já tem um campo de Containers, eu não tenho nenhum. Ele mostra aqui a parte de sumário, né, a análise de performance, de consumo. Ele já mostra aqui os nós, eu só tenho um. Ele mostra aqui os guests, são 5 virtual machines, uma está em execução, 4 estão desligadas, nenhum container, seja ele online ou offline. Aqui, na segunda opção, eu tenho aqui, eu tenho que selecionar aqui, né? Então, vamos ao nosso NetServer. Aqui no nosso NetServer, nessa máquina, eu consigo Options, Backup, e eu consigo ligar. Vamos ligar aqui.
eu tenho o hardware da minha VM, eu tenho alocação de onde está o disco, alocação de placa de rede. Achei bastante interessante aqui, já está como online. Em Options, eu tenho aqui se eu quero que ela ligue no boot. Essa configuração aqui tem tudo lá em Options, tá? Voltando aqui em Backup, ele vai... Ó, que interessante, eu consigo fazer o backup por aqui nessa, então eu consigo vir aqui, dar um Backup Now e fazer o backup no pool onde está pré-definido aqui. Se eu clicar aqui em Backup Now, ele vai me perguntar aonde, ele vai dizer o modo, o tipo de compressão e vai startar o backup. Isso aqui é interessante. Novamente, você está numa reunião, você não consegue ter um computador, você quer fazer um backup da sua máquina ali naquele ponto antes de fazer alguma coisa, né? Antes de alguém fazer alguma coisa. Então isso é bastante interessante. Voltando aqui na parte de acesso, eu tenho aquelas mesmas configurações. Então esse aqui se assemelha muito com o anterior, nessa parte aqui. E na parte de sites eu tenho a parte das minhas sessões. Vamos voltar aqui. Então, bastante interessante aí. 3 opções do Android e uma opção do iOS. Então, basicamente, você tem aí mecanismos de gerenciar o seu Proxmox via smartphone de uma forma mais... tanto com mais poder, tanto com menos poder, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixe aqui nos comentários mais algumas dúvidas que você tem, algumas sugestões de sistemas para que eu possa fazer um vídeo desse, como vocês pretendem acessar o seu ambiente. Muito interessante, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Basicamente, 65% dos vídeos que são assistidos nesse canal são pessoas que não são inscritas, então considere se inscrever se gostar desse projeto, me ajude com esse projeto e me digam se vocês gostaram da iluminação, gostaram do vídeo, gostaram do áudio. Eu estou fazendo algumas melhorias, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.